Olá pessoal, tudo bem com vocês? O programa Análise Direta já está começando e hoje nós vamos conversar com um escritor, consultor de carreira, autor de 8 livros, mentor. O nosso tema é Geração Millennial. Se você já ouviu falar, não se preocupe que se você ficou com a dúvida aí a gente explica no programa. Nós vamos compreender como pensam, vivem, quais são as inseguranças, a visão do futuro desta geração. Então está começando. Meu convidado é Sidney Oliveira. Seja muito bem-vindo, Sidney. Olá, Renata, tudo bom? Muito prazer estar aqui. O prazer é meu, vocês vão amar o programa de hoje. Já fiquei conversando bastante com o Sidney aqui nos bastidores. Vou começar pelo seu currículo, então, mentor, escritor, consultor de carreira, expert em conflitos de gerações, tudo disso um pouco e muito também, né, Sidney? Como que você descobriu essa vertente aí na sua vida? Você sabe que houve uma época na sociedade que a gente entrava numa carreira e vivia essa carreira até o final dos tempos. Então, Sim. assim, eu entrei num banco, fiz a trajetória num banco, cresci bastante, fui assumindo aquelas posições como uma escadinha que você vai subindo a pirâmide. Esse tempo acabou. Hoje nós estamos numa relação com o trabalho bem diferente do que foi esse tempo hierárquico. Nós trabalhamos hoje pensando muito mais no projeto. E isso dá uma oportunidade grande para que todos nós sejamos várias coisas, não mais apenas uma coisa. Então, quando a gente fala escritor, mentor, consultor, são carreiras ligadas a serviço, de prestar o seu serviço, de dar a sua experiência à disposição das pessoas. Agora, se a gente for pensar bem, todos nós hoje podemos ter várias carreiras ou várias funções. Depende dos projetos que eu me envolvo. Até porque a gente está vivendo mais. Claro. Há 30 anos atrás, a expectativa média do brasileiro era de 65 anos. Hoje a gente está falando 75, mas com um viés perto de 80. Então é muito comum hoje a gente acreditar que 80 dá. Sim. Subiram 15 anos em 30. Se a gente fizer uma projeção para o futuro, eu estou com 50, então imagina para os próximos 30, se a gente está falando 80, tem mais 30. Daqui 30 anos, quanto será? Se for na mesma proporção, significa que daqui 30 anos a expectativa média das pessoas é viver até os 95. Certo. Olha que doido, se eu pensar isso hoje, eu não tenho pela frente mais 30, eu tenho mais 45, que é muito perto do que eu já vivi. Então eu estou chegando agora na metade. Isso altera completamente a realidade, porque a primeira carreira minha já não pode ser a única, porque eu tenho muito mais janela de vida para viver. Então, isso altera completamente a composição das carreiras. E a gente precisa alertar todo mundo a buscar mais carreiras. Se já foi alguma coisa um tempo grande, pula, vai para outra. Porque você também tem que ir evoluindo de acordo com o que a sociedade pede, de acordo com as demandas. De acordo com as demandas, de acordo com os cenários onde você se envolve, depende muito da sua expectativa. Eu brinco muito com essa história, eu falo que assim, no futuro eu também quero ser jardineiro, quero ser Papai Noel em shopping, sei lá, de repente você tem outras funções, porque a gente tem vitalidade. Hoje a gente está vivendo um tempo que é bem diferente do que era no passado. Talvez o nosso telespectador está assistindo, ele deve lembrar do passado, talvez os pais ou os avós com a sua idade. Se você tem hoje mais de 45 anos, tenta lembrar dos seus pais com 45, quando eles tinham 45, ou seus avós. É bem provável que você lembre deles com uma imagem um pouco mais envelhecida do que a gente está hoje. Sim. Por quê? Aumentou a expectativa de vida, muita mudança nos medicamentos, a própria consciência nossa da saúde. Então, isso altera o cenário. Altera o cenário para nós e também para esse jovem que está entrando agora. Entrando então neste assunto, por que jovens? Por que você escolheu trabalhar voltado para eles? Você sabe que eu sempre tenho tentado descobrir qual é a minha história para falar por que os jovens. Eu tive o privilégio de entrar, como eu falei, numa empresa, era um banco, uma carreira muito estruturadinha, vai ganhando cargos, e eu fui precoce. Eu sempre fui assumindo posições mais desafiadoras muito cedo. Então, era um banco, eu cheguei à gerência com menos de 21 anos de idade. Olha, ótimo. Mas olha que interessante, eu entrei com 14, então eu já tinha 6 anos. Claro. Eu cheguei à diretoria do banco com 28 anos de idade. Mesmo hoje, seria um absurdo pensar num banco
ter um diretor com 28 anos de idade. Na época, o meu colega mais novo, ele tinha quase 50 anos. O meu colega de par de profissão. Então eu tive esse privilégio de ter sido um jovem num ambiente que ainda não privilegiava jovem. Eu brinco muito com essa história por causa dos nomes de geração. Eu falo que eu sou o primeiro da geração Y, sabe? Então eu fui aquele jovem ansioso, arrogante em algum nível, muito focado em estudar, na competência de entregar resultado, muito ambicioso. E eu cheguei muito rápido nessa posição. Eu percebi que, na verdade, eu tive oportunidades. Eu tive pessoas que abriram caminho para mim e deixaram eu tentar. Algumas pessoas que corriam risco e permitiam que eu me aventurasse. Nesse processo, duas coisas interessantes aconteceram. A primeira, que acelerou o meu processo de crescimento, mas também acelerou o meu processo de aprendizado. Que é evidente que eu cometi inúmeras falhas. Hoje a gente olha, a vida faz isso, né? Você olha para trás e fala, ali não precisava ser daquele jeito. Então eu cometi inúmeras falhas e eu comecei a perceber que havia um fenômeno acontecendo, principalmente quando eu comecei a ter filhos. Eu tenho hoje 2 filhos jovens. Quando os meus filhos começaram a agir de uma maneira, em algum aspecto, diferente de como eu agiria, por conta da tecnologia, por conta do mundo que estava se transformando, eles começaram a agir diferente, eu comecei a prestar atenção nisso e comecei a pensar como é que eles vão ser quando eles estiverem com a idade que eu era jovem. Será que eles vão ser precoces? Será que eles vão conseguir vencer barreiras? Será que darão oportunidades a ele? Comecei a pensar e estudar esse assunto enquanto eu trabalhava com Então, seu mote inicial foi até os seus filhos? Sim, começou com os meus filhos. Sempre era uma inspiração, mas não uma inspiração romântica. Era uma inspiração de assim, uma hora ele vai estar fora da minha asa. Como é que ele vai ser? O que ele vai escolher? Uma coisa me chamou a atenção, que eu trabalhei em banco durante 20 anos. Meu filho, quando estava com seus 16 para 17 anos, ele falou, pai, a única coisa que eu não quero é trabalhar em banco. Eu estranhei, porque você fala, será que eu fiz algo errado, né? E, na verdade, ele me alertou, pai, você está desgastado, você reclama, não é o que você quer fazer, você fica empolgado numa outra direção, não sei por que você não vai na outra direção. Quando você está aqui no banco, fala, filho, mas eu tenho que pagar as contas, pagar a tua escola. Tá, pai, mas você está deixando de viver, de ser feliz, para viver uma coisa que você não é feliz. Eu acho que eu não quero ser essa infelicidade, eu quero tentar outra coisa. Se eu estou no começo, eu prefiro tentar então uma coisa mais próxima. Isso me chamou a atenção. Eu falei, poxa, esse é um tipo de pensamento que faz todo sentido quando ele está falando, mas por que eu não fiz isso quando eu tinha meus 17 anos? Sim. E aí começou a perceber uma mudança de comportamento entre os mais jovens, de leitura do cenário, diferente da minha. Em algum nível você fala, nossa, mas é muito mais lúcido, muito mais... Faz mais sentido, mais sentido, até para mim fazia sentido. Tanto é que eu acabei me desligando do banco, fui numa outra direção, inclusive essa que eu estou hoje como escritor, era de fato o meu desejo lá na adolescência, mas isso não dá dinheiro e a gente abandona, né? E ele, na época, quando começou, falou, pai, eu quero ser cineasta. Eu falei, 17 anos, quer tudo sonhar. Ele hoje é cineasta, então assim, ele direcionou a vida dele nesse caso. Óbvio que ele pagou também alguns preços, ele teve o esforço dele para chegar nisso. Mas eu olho essas duas dimensões e comecei a prestar atenção. Quer dizer, esse tipo de pensamento no meu filho ainda adolescente, comecei a perceber que vários jovens pensavam dessa forma. E em algum nível eu também percebi que a minha forma de pensar, enquanto eu estava num outro cenário, para eu ser precocemente exposto, também era porque eu pensava diferente dos veteranos da época. Eu falei, então tem aí uma condição de pensamento entre o pensamento do jovem e o pensamento do veterano. O veterano tem uma condição, ele está tão seguro das coisas que com o tempo ele cristaliza o pensamento e muda com uma velocidade um pouco menor. O que eu vejo também dos veteranos é aquela questão da segurança, ela é tão concreta para eles que é muito assim, eu vejo muitos parentes ou enveredam realmente para uma linha de banco, porque você tem um plano de carreira, tudo direitinho, tem uma segurança, ou é prestar concurso público? Então, mas isso também acabou.
agora acabou. Agora que eu vejo que isso acabou, eu falo, tá vendo? Eu escutei isso de gerações da minha família, falando assim, você se forma e vai prestar concurso público. Você imagina um jovem vendo a situação do pai que viu um modelo de vida. Olha, você estuda parte da tua vida, trabalha, depois se aposenta e vai usufruir. E ele está com essa é a matriz social que nós temos, né? A rigor, estudar é perto de 20 anos, trabalhar perto de 40 e depois dos 60 anos você usufrui do que você conquistou. Esse modelo era muito legal, muito certinho, muito claro. Todo mundo trabalha com esse modelo. Então você estuda para arrumar uma profissão, durante 40 anos você vai fazer o melhor que você puder e depois você vai usufruir. Só que o que está acontecendo? O jovem de hoje encontra pessoas com 60 anos trabalhando, não usufruindo. Trabalhou a vida toda e continua trabalhando. E assim, cara, ainda tem que continuar. E quase sem chance de se aposentar, e né? Não existe aposentadoria de fato. Ele pode até conseguir alguma solução financeira dentro do sistema previdenciário, mas nunca é suficiente para o nível que ele construiu. Portanto, ele chega hoje e vê assim, pessoas com 55, 60 anos de idade ainda trabalhando, se envolvendo. E não é só porque quer, porque precisa, para manter a situação que criou durante a vida. E não usufruindo de nada. Ele fala, meu pai trabalhou a vida toda, nunca foi viajar. A minha mãe nunca viajou. Aí eles não aproveitam a vida. O jovem de olho isso e fala, pera um pouquinho, eu não quero fazer isso. Ele lutou a vida toda para ter a casa dele, para ter aquele carro. E aí o carro ficou velho, perdeu o valor. A casa está lá, sim, é uma segurança, mas será que isso vale a pena? Porque, olha, para eles não está valendo a pena. Então, o jovem criou uma outra matriz. Não, eu quero construir alguma coisa, mas eu também quero usufruir do que eu estou construindo. Então, a gente vê hoje algumas coisas que a gente começa a perceber. O jovem de hoje, ele não quer ter um carro, ele quer ter mobilidade. Exato. Você tem aí sistemas de transporte hoje que são fáceis pelo celular. E que acabam saindo mais barato do que você manter um carro ali todo mês, Não, né? Hoje até quem tem carro está começando a repensar, para que eu estou assim, guardando um patrimônio, por que eu não pego isso e faço outra coisa? Ou eu preciso da mobilidade do carro, não do carro. Eu preciso de usufruir da vida e não gastar a minha vida toda para construir uma casa que quando ela estiver toda pagar pronta, em 60 quando ela estiver toda pronta para usufruir, eu não tenho saúde para usufruir, eu não tenho condição de usufruir porque mudou o cenário. Então, assim, ele começa a falar, não, pera um pouquinho, deixa eu trabalhar numa outra dimensão, eu quero então usufruir da experiência. Uma coisa interessante é que o jovem está começando a trabalhar o viver a vida e não construir para viver a vida. E se a gente olhar no princípio filosófico, é muito mais razoável, ao invés de eu gastar uma grana enorme para comprar um carro novo, talvez fosse melhor eu gastar essa mesma grana para fazer uma viagem inesquecível, para ter uma viagem realmente marcante. Porque a viagem, ninguém nunca mais tira o valor dela de mim. Exato. Sua vivência, né? Sua experiência. Você fez uma viagem impressionante, ninguém te tira isso na vida. Aquele significado, tudo aquilo que mudou na tua vida por conta daquela viagem, ninguém te tira. O automóvel, a gente tem a sensação de que a gente coloca o dinheiro no automóvel, tá lá o automóvel, e eu sempre tenho uma reserva, porque é assim que a gente enxerga, que nunca é reserva de fato, porque quando você precisa, você vai vender, você perde muito dinheiro, você fica chateado, nunca valoriza, então você paga para manter aquela reserva, ou seja, você sustenta aquela reserva, dá utilização para aquela reserva e não faz nada com aquela reserva. É mais ou menos como a gente pegar a nossa vida toda construindo uma casa para encher de quarto, para encher de armários, para guardar coisas que eu nunca vou usar. Exato. Então, se a gente começar a pensar bem, o mundo está mudando o conceito de você ter para você ser, para você viver. Em vez de você possuir, você usufruir, enquanto você tem isso aqui. Quando a gente pensa em preparar a vida e começar a construir uma casa, eu fico imaginando quantas vezes eu não montei uma casa e fui aumentando o número de quartos, aumentando o número de armários, porque nunca cabe, nunca é suficiente. Nós somos acumuladores, né? Então, só que tem uma coisa, quando você sai dessa realidade, faz uma mudança,
Quantas coisas você joga fora, dispara, lembra, olha, aí fala, não, nossa, fiquei mais leve. Pô, então por que a gente põe peso para ficar mais pesado, para ficar mais cansativo, para trabalhar mais, ao invés de você viver mais leve de um modo geral? Tem uma corrente de pensamento hoje que passeia por isso. O jovem de hoje, ele adere com mais facilidade a essa corrente do que a corrente anterior. Então nós estamos vivendo um tempo de transformação. O jovem, ele é o protagonista dessa transformação toda. E para finalizar esse bloco, Sidney, minha última pergunta desse bloco, a gente ainda vai conversar bastante. Isso não soa para os mais velhos como a falta de planejamento futuro? Que o jovem não pensa no futuro? Ou você acha que é uma nova forma realmente de ver o futuro e que isso também é muito válido? Tá, parte soa desse jeito, é aquele dilema da cigarra e da formiga. Sim. Então, o mais veterano normalmente vai ver o jovem de hoje como aquela cigarra que não planeja e o mais veterano como a formiga. Isso é o exemplo mais clássico que a gente pode adotar. Parte é razão, o jovem não planeja o futuro, uma parte dele é assim. Tem consequências disso. Sim. Tá? Não quer dizer também que se você planejar tudo, vai acontecer exatamente como você está esperando. Então, existe um meio termo entre esse excesso de planejamento e excesso de realização sem planejamento. Existe um momento em que a gente tem que planejar sim, mas não pode planejar demais. Para muitos anos à frente. Não adianta você planejar mais os próximos 20, 30 anos, porque o mundo será muito diferente nos próximos 20, 30 anos. Então é legal você fazer microplanejamentos. Então eu, quando estou conversando com jovens, fazendo trabalho com jovens, eu tenho sugerido para eles assim, até 5 anos sim. O que você imagina daqui a 5 anos? Porque no mundo que a gente está, 5 anos é um número factível de você especular e trabalhar nessa direção. Ah, não, mas daqui a 10 anos eu quero ter filho. Será? Daqui a 10 anos eu quero morar em tal lugar e ter um emprego. Será que é isso que você quer? Então, a gente está num período onde qualquer pessoa, independente se ele é jovem ou não tem como planejar 5 anos ou mais. Porque realmente tudo vai se transformar. E a gente tem um carimbo em cima disso. A gente já viu isso acontecer. O mundo era extremamente diferente há 10 anos atrás. Há 10. Há 10 anos atrás a gente não tinha smartphone tão pulverizado quanto isso. Não dá mais para ter como base, não tinham né? tecnologias que nós usamos hoje como vitais, WhatsApp, Facebook, Instagram. Tudo isso são tecnologias que a gente não respira hoje sem isso. Principalmente o de comunicação, né? O WhatsApp. Sim. Mas ele não tem 5 anos. Na nossa vida, olha só, uma tecnologia que não existia há 5 anos atrás é parte integrante da nossa vida ao ponto de eu só perceber a falta, eu não percebo mais a existência. Sim. O que daqui a 5 anos terá de tecnologia que vai ser vital na minha vida e que ainda nem foi inventada? Então não dá para você avançar tanto no futuro. Você pode fazer macro decisões, mas nada é muito definitivo nesse mundo mais. Por isso que a gente tem trabalhado justamente com planeja, mas não planeja tão longo, porque a tua vida é mais longa que o maior planejamento que você tem trabalhado. A gente planejava antes para 30 anos e parece que funcionava. E se você tiver que pensar para 80 anos, que é o caso de um jovem hoje com 17 anos, Sim. Ele vai estar vivo daqui a 80 anos. E aí? Como que vai funcionar? Ele vai planejar? Tá certo. Olha só, a gente volta no próximo bloco para entrar, então, bem fundo sobre essa questão desse jovem, sobre essa geração do milênio, né? Então, não sai daí que o programa Análise Direta já volta. Oi, pessoal, tudo bem? Estamos de volta aqui com o programa Análise Direta. Eu estou aqui do lado do Sidney Oliveira, ele é escritor, consultor de carreira e a gente está se divertindo muito batendo esse papo. Me diz uma coisa, Sidney, essa geração millennium, ela é equivalente a
qual geração, que a gente ouve muito aí, geração X, Y, Z, ela se encaixa onde? Bom, tem muita classificação, nenhuma delas é baseada em estudo científico, ela é muito mais uma especulação didática de caráter sociológico. Então tem nomes para tudo. O mais comum são as gerações que ficaram mais famosas atualmente. A Y é a turma que nasceu na década de 80 e na década de 90, que termina em 99. A gente acha que é 90, parou ali, né? Não. Essa é a mais famosa atualmente, é a geração Y. Tem a geração anterior, que nasceu na década de 60 e 70, que é a geração X. Antes da década de 60, quem nasceu na década de 40, 50 chamava de Baby Boomer. Então, a gente gosta de dar nome. A geração que nasceu de 2000 e 2000, entre 2000 e 2010, a gente está chamando de geração Z, só para manter a coerência. Mas isso é uma especulação didática, tá? O que tem acontecido? Como ambas as gerações, tanto a Y quanto a Z, são gerações de jovens hoje, com menos de 35 anos, são jovens diferentes do que era a referência de jovem até então, ousaram-se mudar o nome e dar um nome meio genérico para as duas gerações. Tanto a Y quanto a Z tem se chamado de geração Millennial. Seja porque ela entrou no mercado de trabalho a partir dos anos 2000, seja porque ela está chegando ao mercado de trabalho durante esse período, quer dizer, os anos 2000. Então a gente tem chamado de Millennial todos os jovens que nasceram aí desde 95 para cá. Certo. É uma geração com esse nomezinho bonito, Millennial, né? É mais chique do que ficar lá letras, né? Agora, a característica que a gente dá todos eles têm uma coisa em comum. Eles já nasceram embaixo da internet. E isso, ao invés de ser algo também, nós estávamos falando dessa questão do jovem, de ser produtivo, de correr atrás, de pensar em viver, ao invés de ter, né, enfim, de usufruir mais do que ter. Mas essa geração tecnologia, até que ponto, quais os pontos que ela sai ali da curva e prejudica os jovens de hoje? Você sabe que a tecnologia ela tem os lados bons, o efeito positivo, e ele também tem o lado negativo. Uma das coisas que a tecnologia nos trouxe, e para os jovens é muito bom, é o acesso à informação. Então, o jovem, de um modo geral, ele é super nutrido de informação, disponível para ele a um toque de um smartphone, ele tem a informação. E isso é legal quando a gente pensa nos modelos anteriores das gerações de jovens do passado, que não tinham tanto acesso à informação. Só que o jovem de hoje, ele tem tanto acesso à informação que ele despreza a informação. Então ele é superficial, ele não olha a informação, não abstrai a informação toda, não aprofunda na informação, ele fica no raso. E ainda acha que sabe tudo, né? Então, mas não é ele quem sabe, na verdade a informação está no ar, ele tem acesso à informação, então ele não tem a informação, ele tem acesso. Isso é uma diferença fundamental, porque ele sendo superficial, ele não desenvolve o que nós chamamos de pensamento crítico ou pensamento complexo, que é a capacidade de você, diante de uma realidade, você tomar decisões com algum grau de complexidade. Eu estou diante de uma escolha entre tomar água e tomar um vinho. Eu estou com sede, água ou vinho? Não sei, deixa eu perguntar para um amigo. Pronto. A tecnologia supre ele da informação. Deixa eu entrar num site para ver se essa água é boa. Não é ele quem está decidindo, é alguma informação. Ele delega a decisão, né? Ele transfere a decisão para um universo da informação que está digital. Seja através de grupo de WhatsApp. Eu já vi uma vez um jovem que machucou o dedo. Ele caiu em cima do dedo, machucou o dedo, começou a ficar roxo. O conhecimento clássico é o quê? Põe no gelo, alivia, porque vai desinchar. Ele não, antes de fazer qualquer coisa, ele gritou, começou a mandar mensagem no WhatsApp para todo o grupo da família, ver quem que é médico, quem que não é, bate foto, mostra a foto da porta, mostra a foto. Eu falei, cara, põe no gelo. Não, mas eu preciso ver porque eu não posso. Cara, é tantas informações que ele acaba se perdendo e ele não decide. Então, ele começa a não ter capacidade de decisão. Ele começa a perder o que a gente costuma dizer que é a autonomia. Ele não decide nada sem antes consultar alguém, algum site. Isso tem a ver também com a insegurança? Sim. Ao mesmo tempo que você tem informação, você tem certeza daquilo, mas como você não aprofunda,
Gera uma insegurança, olha gera um medo de errar. Isso. Uma coisa interessante, quando a gente é mais superficial no assunto, a gente tem consciência de que a gente é superficial. Portanto, você não é seguro para tomar decisões de impacto, de relevância diante daquela situação. Isso é natural, qualquer humano. Quando a gente entra num processo de eu estou com uma questão e alguém me dá a resposta, eu não preciso pensar. Olha, o que eu faço? Faz isso. Então eu faço. Eu respiro e faço. Eu tenho a resposta. Eu tendo a resposta, eu não aprendi. Por quê? Sim. Porque eu recebi a resposta, fiz. Se der errado, a culpa não é minha, de quem me deu a resposta. Você também terceiriza a culpa. Então, não é nada comigo. Você não se responsabiliza por nada. Então, não é que eu não responsabilidade no sentido de não ter a culpa, mas eu não absorvo nenhuma consequência. Tá. Não fui eu, foi ele. A gente faz isso hoje com aquele aplicativo Waze. Amor, Sim. O Waze está dizendo que eu vou chegar em 15 minutos. Não é mais você que está dizendo, agora é o Waze que está dizendo. É o aplicativo. Quer dizer, você está transferindo para a tecnologia o processo decisório. Ok, a tecnologia em algum grau decide por você dentro de alguns parâmetros. Mas e se você não tiver a tecnologia? Você se tornou uma pessoa dependente de uma tecnologia, extremamente dependente, não tem capacidade de solucionar o desafio sem a tecnologia, ao ponto de você desistir do desafio. Então é aquele momento que você está usando o GPS para ir em determinado lugar, acabou a bateria. A pessoa, acabou, você nunca mais vai para lugar nenhum. No passado a gente falava, pergunta, hoje as pessoas fazem o quê? Vou perguntar, é verdade. Tem um carregador de celular porque acabou a bateria? Ele não pergunta, ele quer assim, ele não quer daí, ele quer o mastigado. Ele ali, quer né? a resposta pronta. Quando a gente quer a resposta pronta, e é evidente que ter a resposta para algumas coisas dá um atalho enorme, acelera a produção, mas se você tiver para tudo, você não sabe construir a resposta por conta própria. Quando você deixa de construir a resposta por conta própria, você começa a se tornar dependente da realidade que você vive. Mas, Sidney, eu também vejo essa questão da informação, não é também muito para o que interessa esses jovens? Eu já vi jovens querendo saber o significado de uma palavra. Claro que eles não vão abrir um dicionário, um Ruais, eles não vão abrir um Aurélio. E mesmo assim, às vezes, eles nem querem pesquisar num site de busca, num dicionário online. Ele quer que você diga, que outras pessoas deem também a resposta. Ou seja, eles têm ali informação à mão, mas tem uma preguiça também de buscar essa informação. Teve um jovem que fez uma consulta para mim, ele falou, eu estou procurando emprego, estou com 25 anos de idade, mas não estou conseguindo acertar, trabalhei aqui, trabalhei ali. Ele posicionou a situação dele e em um dado momento ele falou assim, então eu estou considerando serviço militar, você sabe se o serviço militar pega gente com 25 anos de idade? Aí eu falei assim, cara, hoje você tem site das Forças Armadas, você tem um Google para te dizer onde é. Não é para mim que você tem que perguntar, você tem que perguntar para o lugar. Então entra lá no ambiente das Forças Armadas e pergunta. Eu vejo também isso nas redes sociais, o pessoal daí posta alguma coisa nas redes sociais perguntando. Sim. Pessoal, alguém sabe isso? Gente, você tem um site de busca, o tempo que você perdeu postando para ver o que as pessoas vão te responder, você conseguiu a informação. Porque mudou a expectativa. A minha expectativa não é a solução mais do problema, a minha expectativa é a interação e o quanto que isso vai dar de audiência. Quantos likes vão ter a minha publicação? Mas assim, é uma distorção, porque na verdade eu estou querendo a popularidade sem ter o valor que justifique a popularidade. A pessoa chega num ponto de distorção social onde ela não está percebendo a realidade que ela está vivendo, então ela começa a agir com indiferença, com omissão, frustrada, desanimada, nada faz sentido, mas ela fala, não, mas eu preciso fazer algo. E eu preciso fazer algo. Tá, o que você vai fazer? Eu não sei, eu acho que eu vou perguntar para alguém. Cara, mas nem isso. Quer Exato. dizer, hoje eu vejo uma das coisas que mais me impacta quando eu trabalho com um jovem, é ele não saber o que fazer. Assim, ele nunca sabe o que fazer. Fala, bom, então faz uma escolha. Você tem quais as opções? Aí ele normalmente sabe, né? Tenho essa e essa. Legal, então escolhe uma. Mas é que eu não sei se essa aqui vai ser melhor que essa e essa é melhor que aquela. Eu falei assim, sim. Todas elas têm pontos fortes e pontos fracos. Agora, escolhe. Mas qual que você acha que eu devo escolher? É isso. Eu falei, cara, se sou eu que vou escolher, sou eu que vou ter a consequência. Por quê? Porque se der errado, você vai dizer que fui eu que escolhi. Exato. Agora, escolhe. Mas o problema do mais jovem hoje é que ele não foi preparado para frustrar.
Então vamos pensar na parte dos pais, então. Qual que é não uma culpa, claro, mas assim, que caminho que os pais talvez não deram para termos esse jovem tão despreparado até para escolher uma profissão, para escolher um emprego, para escolher qualquer coisa? Eu acho que os pais deram demais. Todos nós, como pais, a gente deu demais. Quando eu digo deu demais, não quer dizer que eu não poderia ter dado, mas sim, tem uma parte da construção da educação que não é ter tudo. E eu sei que a gente tem pessoas com poder aquisitivo maior que exageraram o que pôde dentro do seu poder aquisitivo. Sim. Quem tem poder aquisitivo menor não pôde dar tanta coisa, mas deu outro tipo de coisa que foi proteção. O que deu para dar, a gente deu e a gente exagerou. O jovem de hoje, ele é muito brilhante, mas ele é frágil. A gente teve uma expressão recente que chamou floco de neve, que é lindo, é um cristal. O floco de neve é lindo, maravilhoso, é delicado, delgado. O jovem de hoje é assim, mas ele derrete fácil, ele não aguenta uma pressão. E quando eu falo isso, parece que eu estou sendo assim, um pouco arrogante com o jovem, ou que eu estou jogando alguma carga negativa no jovem. Não é. Esse jovem, ele só não tem a atitude, a coragem. Ele está com medo de falhar. E as redes sociais colaboram. Sim. As redes sociais fazem com que a gente tenha que ser sempre bonito, sempre perfeito, sempre legal, sempre com história ok. Sempre feliz, né? Sempre feliz. Não tem lá um estou triste. Você tem que estar sempre legal. O que acontece? Para eu estar sempre legal, eu não posso falhar. Então, o que acontece com o jovem hoje? Primeiro, ele não aprendeu a frustrar. Porque a gente tenta não deixar ele frustrar. E a gente não deixa ele falhar, porque ele fala, eu não posso falhar. Na minha infância, a gente caía e a gente se machucava. Caía, normalmente você caía porque você aprontou. Sim. E eu me lembro muito bem o que acontecia quando eu caía e me machucava. Vinha uma bronca da minha mãe, porque se eu caía porque aconteceu alguma coisa, ela vinha com um vidrinho, não sei se você lembra daquele vidrinho, claro. Você deve lembrar, ela vinha com um vidrinho, era um vidrinho simbólico, passava aquele remedinho no meu joelho que ardia. Ardia muito, tinha que assoprar muito. Aí, obviamente, era um momento bacana de conexão, porque minha mãe tinha que assoprar, porque ela via o tamanho da dor. E eu aprendi uma coisa: tenta não cair de novo, porque o remedinho arde. Perfeito? Hoje, o que a gente fez? Tiramos o ardido do remedinho. Por quê? Porque tira o ardido. Porque não precisa, é né? maldade, né? E aí o que acontece? Posso cair. Posso cair porque alguém resolve a situação. Eu posso entrar numa empresa para trabalhar, e aí coloca isso numa dimensão do jovem começando a trabalhar. Eu posso entrar numa empresa para trabalhar, eu cometer alguma falha lá, alguém me dá uma bronca e fala, não preciso disso, e eu volto para casa, porque minha casa está garantida, a geladeira está cheia, a roupa está lavada, o cenário mudou. Então ele pode dizer, eu não quero trabalhar nisso, eu não quero trabalhar naquilo. O que a gente vê de fenômeno é o jovem demorando mais tempo para ser autônomo, profissionalmente inclusive, buscando uma utopia e vivendo mais tempo na casa dos pais. Então, nós vamos deixar este tema de trabalho, Casa dos Pais. Eu quero falar dos seus livros, também das suas publicações, no nosso próximo bloco. Para você que está curtindo aí a nossa entrevista, para você que adora o nosso programa Análise Direta, que tal você mandar uma mensagem para a gente através do nosso WhatsApp aqui do programa? É o 0 Operadora 11 São Paulo, 992247760. Se você está em outros países, é só colocar o 055 na frente, tá bom? Programa Análise Direta já volta. Olá pessoal, estamos de volta, aqui o Análise Direta recebe Sidney Oliveira, ele é escritor, consultor de carreira. Nós estamos falando sobre essa geração millennials, né? Onde vivem, como pensam, o que fazem, né? Esses jovens dessa geração, entre a geração Y e Z. Falando então de mercado de trabalho, esse jovem dessa geração, ele não se adapta tão bem, então, aquelas regras. Geralmente o mercado de trabalho vão ter pessoas de outras gerações, sempre, né? Então, os conflitos são muito maiores, ele desiste
existe muito rápido? Como que funciona? No passado, a gente tinha duas gerações convivendo no mercado de trabalho. Sempre tinha um mais veterano e um mais jovem, era muito comum. Hoje nós temos assim realidades onde tem 3 a 4 gerações convivendo no mesmo ambiente. Sim. E interagindo e sendo cobrado no mesmo drive, quer dizer, tudo funcionando de uma maneira muito intensa. Então é evidente que surgem conflitos, porque cada geração tem a sua velocidade, a sua percepção. Sim. E é evidente que as gerações mais veteranas têm um histórico de referência pessoal, de erros e acertos, e o mais jovem tem o privilégio de não ter errado algumas coisas, então ele tem a ideia de que ele é infalível em algum nível. Isso faz com que aconteça um conflito direto de gerações. Só que as empresas já vêm mapeando esse processo há algum tempo e assim, a corrente mais presente atualmente é justamente aproveitar e fazer uma junção das gerações, onde você aproveita a experiência, a expertise do mais veterano, forjada durante anos com falhas, com acertos, com erros, e aproveita a velocidade e a energia do mais jovem e faz uma junção das duas realidades. Ao jovem, falta um pouco de exposição à experiência e ele precisa da oportunidade. Ao veterano, ele já foi exposto à experiência, então caberia a ele um papel muito mais de mentor, de orientador ou de dar a segurança, mas para o jovem ser exposto a uma realidade. Quando a gente coloca isso, a preocupação na empresa é que o mais jovem, por falta de experiência, ele tende a cometer falhas relevantes. Sim. O veterano presume-se que por ser mais veterano, falhas relevantes ele vai evitar de alguma maneira. O que acaba acontecendo é que a gente dá os desafios mais relevantes para os mais veteranos e o jovem nunca tem essa oportunidade. Entendi. O que a gente tem sugerido? Que o jovem tenha essa oportunidade, e aí cabe ao gestor, e que o veterano esteja perto para não deixar que a falha eventual seja irreversível. Mas aí o jovem aceita isso de uma forma... Se não há uma combinação do jogo, dando papéis distintos, não aceita não. O jovem, ele sai do jogo porque ele diz, não estamos dando espaço, porque ele fica esperando espaço. Sim. O veterano fala, mas ele não veste a camisa, então também eu não vou dar espaço porque alguém tem que resolver o problema. Então, normalmente quando a gente trabalha nas empresas, a gente faz essa conscientização de ambos os papéis. Ao veterano a gente desenvolve um papel mais de mentor e o jovem tem que ser o papel de mentorado. E aí é inerente, porque no mundo que a gente está hoje, dependendo da realidade, há uma inversão de papel. Porque o veterano, ele já tem conhecimento, tem experiência em muitas coisas. O novato não. Só que eles mudam de papel, principalmente quando a gente está falando de tecnologia, onde o mais jovem, ele é o veterano, porque ele está na tecnologia desde que nasceu. O mais veterano de idade normalmente não tem a mesma intimidade. Então a gente tem proposto uma inversão, a gente chama de mentoria reversa. E essa negociação, onde o jovem é mentor naquilo que ele é mais veterano e o veterano é mentor naquilo que ele tem mais experiência, faz com que junte as duas competências. As empresas começaram a perceber isso e elas têm dado um novo papel para os mais veteranos. Ou seja, em vez de você estar no jogo, na operação, na execução, deixa o jovem entrar e fica perto para ele não cometer uma falha terrível. Esse é o movimento que está acontecendo agora. É recente esse movimento, nos últimos 5 anos que as empresas se deram conta desse movimento. Por isso que a gente ouve muito a palavra mentoria surgindo e todo o processo de mentor. E falando nisso, você é idealizador e fundador da Escola de Mentores, né? Espaço para a formação de mentores com metodologia exclusiva para elevar a maturidade do jovem. Como que você enxergou, então, essa importância? Foi através dessa questão do trabalho? Foi olhando também seus filhos aí? Sim. E como que tudo começou, assim? Como é que funciona isso? A Escola de Mentores, ela vem ao encontro de uma quantidade de veteranos que queriam assim, o que eu faço com toda a minha experiência? Eu já vivi uma vida executiva, já vivi uma vida operacional, mas eu não quero mais isso. Eu quero... A palavra que vem eu quero ensinar os mais jovens. Eu falei, você não ensina o mais jovem, ele já sabe disso porque ele tem a internet, ele já tem o ensinamento. O que você precisa é ensinar ele a ter a atitude em cima desse ensinamento, que isso a gente só aprende vivendo. Então a gente começou a receber muitos pedidos de veteranos que queriam pegar a sua vivência e conseguir
transmitir ela de alguma maneira para o jovem. O que eu acabei desenvolvendo foi uma metodologia de ajudar a pessoa que tem a sua vivência e pegar essa vivência e transformar numa forma de transferir para o jovem. Trabalhar a maturidade do jovem, não a mais o conhecimento. O jovem de hoje, ele não precisa de conhecimento. Pelo menos não de informação. Sim. Ele tem de um jeito ou de outro. O que ele precisa é justamente como usar essa informação, como transformar isso em conhecimento tácito. Ou seja, como é que eu entro no jogo falhando de maneira mais coerente, de uma maneira que se transforme em conhecimento, em aprendizado para mim e que eu tenha mais segurança da próxima vez. Esse processo de pegar a sua experiência precisa ser ensinado. Intuitivamente, a gente age como mentor. Agora, quando você tem um processo estruturado, você dá uma nova motivação para o veterano. Então, uma coisa que acontece na escola é nós temos assim, muitos veteranos profissionais que já trabalharam 30, 40 anos no mercado e eles querem ainda atuar no mercado. A gente está vendo surgir no Brasil a figura do mentor profissional. Eu vou chegar numa empresa, eu vou oferecer não a minha experiência para resolver uma dificuldade, como um consultor faria. Eu vou usar a minha experiência para formar quem vai lidar com o processo. E essas empresas estão já interessadas elas têm nessa buscado nova... bastante. Então, o que surgiu no mercado foi uma oportunidade de formar mentores. Nós começamos a iniciativa tem 2 anos, nós fazemos programas abertos e também fazemos programas em conta, porque as empresas não estão só buscando gente que está no mercado. Eles estão querendo que os próprios veteranos da empresa se transformem em mentor dos novos profissionais. Porque isso aumenta a retenção, aumenta o engajamento do mais jovem. Valoriza também o profissional antigo, né? Sim, mas não é só por um processo assim, olha, vamos valorizar. Não é isso, você dá um uso para aquele conhecimento que ele tem, um uso mais estratégico para a empresa. A gente chama isso de gestão do conhecimento. A empresa tem um conjunto de conhecimentos que estão na mão das pessoas mais veteranas, que é as cabeçadas que ele deu, o jeitão que ele fez o negócio. Isso não se escreve, não coloca em manual, não dá para pôr vídeo, não dá para transferir numa aula. Então, esse conhecimento ele precisa fluir dos mais veteranos para os mais jovens. Aí isso se dá através de formação de mentores. Nós ainda vamos ver muito se falar do conceito de mentoria, é muito novo no Brasil. Alguns livros que eu tenho publicado são uma das primeiras publicações do Brasil sobre o tema, né? O livro mais recente, a gente está vendo aqui, então ele é o neném mais querido desse momento. Deixa eu mostrar, né? Que eu já quero quero falar dos livros também, olha então. Só, vou deixar aqui. Ó. Esse é o livro mais recente, eu devo lançar ele formalmente, ele já está nas livrarias, mas eu devo lançar ele formalmente agora dia 15 de maio. Que ótimo. Aqui em São Paulo? Aqui em São Paulo, dia 15 de maio, nós vamos lançar, pode dar o serviço? Por favor. Então, nós vamos lançar na Livraria Cultura do Shopping Center Iguatemi, lá na Brigadeiro Faria Lima. Então, é uma cerimônia muito bacana. Tem alguns veteranos que vão estar lá. Um deles é um veterano do rádio, que é o Milton Jung, da CBN. Ele vai estar presente, ele fez a gentileza de fazer um depoimento no livro e ele vai estar presente. A ideia dos livros é justamente dar um pouco mais de conceituação teórica para esse exercício da mentoria. O Cicatrizes é o 8º livro. O primeiro livro falou da geração Y, então foi quando eu comecei a falar de jovens. Os demais livros sempre estão no meu site. São 8 livros, né? Hoje já estamos com 8 livros. É um por ano, né? Pelo que eu vi. Tem sido um por ano. 2010, 2011, 12, 13, 14, 15, 16 e 18. Mas sabe por que o 17 não teve? Porque foi quando eu montei a escola. Então, daí, a claro, escola né? Eu fundamentei ela em 17, então não deu tempo de publicar. O livro Cicatrizes era para sair o ano passado. Não deu tempo, aí E esse sobre a geração Y é uma série, né? Sim, sobre a geração Y. Isso. O livro Geração Y, quando surgiu, ele apresentou ao mercado esse conceito. Logo em seguida, eu lancei mais 2 livros, que é o Geração Y2 e o Jovens para Sempre, que falam dos veteranos. E eles compõem uma série. Ele atingiu o grau de best-seller logo no primeiro ano e foi muito bem recebido pelo mercado.
Posteriormente, eu lancei um livro para adolescentes, que é sobre profissões do futuro. Então, tem muito jovem na idade dos 16, 17 anos, está querendo saber qual profissão tem. E o mundo do futuro tem várias profissões que ainda nem foram inventadas, né? Entendi. Então, é bom a gente dar uma luz que o que importa para ele não é a profissão, e sim a atitude profissional que ele vai ter para o futuro. Esse é o conceito do livro, que é um livrinho para adolescentes. Depois eu comecei a falar sobre mentoria, então aí surgiu um livro muito provocativo para os jovens, que é o Conectados, mas muito distraídos, adivinha de quem eu estou falando, né? Posteriormente eu já pus a teoria da mentoria, então tem o livro Mentoria, que é um dos primeiros livros aqui no Brasil, e agora o livro Cicatriz. Então a gente passeou por todos os livros nesse processo. Entendeu? E por toda a faixa etária. Então, por exemplo, esses livros, esses best-sellers falando sobre a geração Y, ele serve também para os jovens podem? Sim. Ou isso serve mais para essa questão mesmo de empresa, Não, eles do mundo são corporativo? todos os livros, o objetivo do meu livro sempre foi a pessoa. Então eu estou falando ou com o veterano ou com o jovem. E o interessante é que o veterano se identifica na linguagem do jovem. E o jovem também se identifica. Então, eles acabam passeando por todas as linguagens. É evidente que, em algum grau, eu trago o mundo corporativo, mas, na realidade, é a atitude profissional diante dessa mudança de realidade. Então, sempre tem esse viés muito mais de endereçamento do que eu faço com todo o aprendizado que eu tenho durante a vida, na minha segunda etapa da vida. E agora, com cicatrizes, com mentoria, eu tenho tentado dar para os mais veteranos. A gente, na escola, tem uma régua de corte, não tem aquele aluno de 21 anos de idade que quer ser mentor. Não, a menos que ele tenha uma história incrível de exposição. Mas mentor, diferente de outros profissionais que atuam com o desenvolvimento humano, como professor ou coaching, que está muito falado atualmente, o mentor ele precisa de quilometragem, ele precisa de vivência. Não precisa necessariamente de cabelo branco, mas ele precisa sim de vivência. Então a gente tem uma idade lá mínima para frequentar a escola, que é de 30 anos de idade. E isso já dá uma dimensão de que você tem que ter vida. Mentor, ele tem a oferecer vida. E o que ele oferece é a referência da vida dele para gerar maturidade em quem está recebendo essa referência. Sidney, então, para a gente ter acesso aos seus livros, conhecer um pouquinho mais do seu trabalho, sobre essa questão da mentoria, como que a gente faz para te achar aí nas redes sociais? Né? Nas redes sociais tem o site, então assim, é fácil, sidneyoliveira.com.br. O Sidney, ele é com D mudo e I no final, não é com Y. O Sidney com Y é o outro Sidney, que tem anúncios e tudo mais, então é um outro Sidney, o meu é com I no final. Tem no meu site, eu estou nas redes sociais, a que eu uso mais intensamente é o Instagram. Então lá é Sidney Oliveira, escritor, então é mais fácil localizar. E a partir dali você já pode passear em vários outros sites. Tem o site da Escola de Mentores, para quem está interessado em ser mentor, tem o site lá disponível com toda a grade de programação, localização. Nós estamos em São Paulo, algumas iniciativas pelo Brasil, mas a nossa concentração da sede é em São Paulo. Então a gente está trabalhando o assunto e eu convido quem é veterano a experimentar a ideia de mentoria com a sua expertise. Quem é mais jovem, eu sugiro que você entre no jogo. Se não estiver pronto, vai sem estar pronto mesmo. Se estiver com medo, vai com medo que uma solução você vai encontrar. Sidney, o site da mentoria seria diferente desse sidneyoliveira.com.br? Tem outro? Sidney Oliveira é o meu site. O site da Escola de Mentores é escoladementores.com.br. Perfeito. Sidney, adorei o nosso bate-papo. Espero que você volte aqui outras vezes para a gente explanar outros assuntos também, para aprofundar ainda mais, que tem muito papo, né? Dentro desse assunto. Olha, tem muita coisa para ser dita. Tá bom. Então, para você que gostou do nosso programa, quer mandar uma mensagem aqui para a gente, olha, gostaria que o Sidney voltasse para falar de outros temas, gostaria de me aprofundar naquilo que vocês falaram, pode mandar para a gente aí o seu WhatsApp para o nosso programa, é o 011 São Paulo, 99224
32247760. Se você se encontra no outro país, é só colocar o 055 antes. Dá aquele like no nosso Face, também entra lá, a gente falou aqui muito de mídias sociais, dá o like, compartilha, a gente coloca sempre foto, coloca sempre o que está acontecendo, quais são os programas que daqui a pouco irão ao ar, dá uma olhada que vale a pena. Para você assistir não somente este programa, novamente, e assistir outros programas, nós falamos aqui de cultura, a gente fala de livro, falamos de política, economia, de saúde, de comportamento, então entra no nosso Análise Direta lá no nosso canal do YouTube, tá bom? Que hoje eu fico por aqui e vejo vocês num próximo programa. Até lá!